Bom, pessoal, então boa tarde. Vamos começar o nosso encontro dos seminários Fluidme desse período. Lembrando que a gente está tratando do problema da termodinâmica de não equilíbrio. E seguindo ali o nosso calendário, né, o nosso plano de encontros, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação entre essa termodinâmica e a hidrodinâmica, né? Já que a gente falou que no nosso encontro passado, lá acompanhando o livro do Prigogine e o material do Hanley, né, que facilmente a gente desembocava na área de fenômenos de transporte a partir da termodinâmica de não equilíbrio, né? No fim das contas, é a área de fenômenos de transporte que organiza, né, consequências importantes da área de termodinâmica de não equilíbrio, aí, geralmente aplicado a fluidos ou a esses fluxos, né, que é a palavra de ordem nos nossos encontros, que eventualmente nos interessa. Só que fenômenos de transporte acaba lidando com três classes de fluxos é, bem interessantes. Os fluxos de massa, ou de diferença de concentração, vamos botar assim, ligado aos processos de fusão. Os fluxos de energia térmica, né, e aí por meio ali da condução de calor e outros processos. E os fluxos de quantidade de movimento, né, que aparece na forma ali de viscosidade. E isso tudo se relaciona com processos de geração de entropia no nosso sistema, né, que são mapeados em termos de constantes e forças motrizes. Né? As forças motrizes são justamente os gradientes, as diferenças internas de propriedades intensivas no material, e as constantes são as propriedades físicas que aparecem nessa discussão. Lembrando que, do que a gente viu no encontro passado, esse primeiro passo, né, da termodinâmica de não equilíbrio, que desemboca nos fenômenos de transporte, envolve o que a gente chama o regime linear. Né? O regime linear, onde vão valer aquelas relações de Onsager, né, que a gente trabalhou lá no encontro passado e que permitem analisar, inclusive, vários fluxos desses de forma cruzada, a interdependência entre vários fluxos. Então, assim, veja que com poucos encontros, né, a gente já fez uma ampliação significativa da nossa compreensão acerca dos fenômenos que estão em jogo, né, nesse processo. E hoje a gente vai lidar um pouquinho com como que isso se traduz em termos é, da dinâmica dos fluidos, vamos botar assim, de uma hidrodinâmica. Tá? E existia um material que estava aqui guardado comigo há bastante tempo, que era um livro que eu nem encontro esse livro disponível em PDF aí no mercado dos PDFs, muito menos é, assim traduzido em português. Esse livro, A Teoria Molecular dos Fluidos. Isso tem tudo a ver com o que a gente faz. Foi um livro que eu consegui comprar num sebo por acaso, um achado assim, sem ter planejado encontrar, durante o mestrado. E esse livro tem uma abordagem muito interessante, muito valiosa para as nossas discussões aqui. Então, posso dizer que é a primeira vez que eu estou lidando com esse material no contexto assim de uma discussão com outras pessoas, tá? E eu acho que ele é um material bem valioso, cuja aplicação, tá, se expande para além dessa questão dos fluidos. Ele estrutura, né, uma abordagem teórica para a gente lidar com esse problema e que pode ser estendida para outros cenários de aplicação, não necessariamente para fluidos, tá? O nosso autor, Herbert Green, vejam, né, destaque aqui que ele tem dois títulos de doutorado, de doutor em filosofia e doutor em ciências, né? Ele é um PhD, DSC, né? Uma coisa meio rara da gente encontrar, mas ele é esse sujeito, tá? E que foi membro, né,
do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, né, que é uma instituição super importante na história da ciência do século XX, né? Então é uma pessoa com credenciais que escreveu esse livro aí, que vai nos guiar na nossa discussão de hoje. E a gente vai lidar de maneira mais específica com capítulo 5, né, que diz respeito à estrutura dos fluidos em movimento. Tá? O capítulo 5 desse livro é o que é importante para a gente. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para ficar mais fácil para vocês. Vou acertar aqui. Bom, então vamos, né, fazendo aquela nossa passada, onde a gente vai discutindo esses temas. Não, que isso, Natália? Bem-vinda. Antes, pelo contrário, não tem nada que se desculpar. Tá? Eu estava até falando aqui com o pessoal que pode ser que num dado momento a gente tem que fazer um intervalinho ali de 10 minutos, alguma coisa assim, para eu pegar lá na portaria uma encomenda, tá? E eu estou esperando aqui a mensagem do entregador. Isso pode acontecer a qualquer momento, né, durante o nosso encontro aqui. Mas aí eu estou de olho e aviso a vocês. Bom, então algumas considerações gerais aí, né? Eu vou fazendo essas marcações, né? Isso tem sido a nossa forma de trabalho aqui. Então, com relação à estrutura de fluidos, né, que é algo que ele vem considerando ao longo do livro até chegar nesse capítulo 5, né, a estrutura dos fluidos, né, parece algo que soa como estranho, parece que um fluido é algo desestruturado, mas justamente nesses 4 capítulos anteriores ele vai desenvolvendo a ideia de que sim, há uma estrutura perceptível, descritível, né, com relação aos fluidos. É preciso modelar, descrever, representar como que os elementos constitutivos do fluido se organizam no tempo e no espaço. É disso que ele está falando em termos de estrutura do fluido, tá? Então, em resumo, né, do estudo dessa estrutura dos fluidos, é natural perguntar que conclusões podem ser tomadas a partir da teoria geral, considerando fluidos que estão num movimento, num estado de movimento não uniforme. E isso nos coloca diante de questões fundamentais da reologia e ou da natureza da viscosidade e processos dissipativos em geral. Então tem tudo a ver com os nossos interesses aqui, né? A estrutura dos fluidos num estado de movimento não uniforme, reologia, que é justamente é, o comportamento do fluido em movimento, né? E a natureza da viscosidade, ou seja, que é de fato essa propriedade chamada viscosidade, que no âmbito da termodinâmica de não equilíbrio aparece como uma constante que relaciona fluxos, né? E processos dissipativos em geral, que tem a ver com o nosso interesse, até porque essa termodinâmica de não equilíbrio está muito interessada em geração de entropia, numa fundamentada na segunda lei da termodinâmica. Bom, então ele continua dizendo o seguinte: apenas dois processos dissipativos fundamentais são possíveis num fluido simples: a conversão de energia mecânica em energia térmica por meio da ação viscosa ou da viscosidade e a condução de calor. Bom, então ele já fechou a questão. E quando ele fala num fluido simples, ele está se referindo a um fluido constituído por uma espécie química apenas, tá? Porque se a gente tivesse espécies químicas diferentes, seria uma mistura ou um fluido complexo, tá? É nesse sentido que ele está chamando aqui de fluido simples. Então é possível considerar esses processos separadamente, mas pouco se ganha fazendo isso porque são muito similares em natureza. Falando, olha, viscosidade e condução de calor, em termos da compreensão, em termos da formulação, em termos da própria interpretação que se tem é, desses fenômenos ou dessas propriedades, são muito parecidos, né? E aí vale a pena fazer uma análise combinada desses processos, e isso até é mais uma justificativa para que a gente tenha uma área do conhecimento chamada fenômeno de transporte, que vai tentar sistematizar de maneira unificada essa compreensão. Tá? E aí ele vai dar argumentos para mostrar a similaridade entre esses processos. Primeiro, ambos os processos são irreversíveis.
Mas, enquanto a viscosidade tem a tendência de suavizar diferenças na velocidade entre diferentes partes do fluido, a condução térmica tem a tendência de suavizar diferenças em temperatura. Tá? É, Além disso, né, uma perturbação do equilíbrio mecânico provoca um aumento na entropia por meio da ação da viscosidade, né? Então, eu gero uma perturbação mecânica no meu sistema e a viscosidade, ou a ação da viscosidade, vai promover um aumento da entropia para dissolver essa perturbação, né? Da mesma forma que o distanciamento do equilíbrio térmico, né, induz um aumento de entropia pela ação da condução térmica, tá? Pela ação da condução térmica. Tá? Engraçado esse termo aqui, né? A gente não tem. é, a gente botaria aqui action sem problema nenhum em português, né? Mas em inglês tem essa diferença de ação e agency, né? São palavras diferentes, mostrando como se fosse uma responsabilidade mesmo dessa condução térmica, tá? É, é uma ação controlada, vamos dizer assim. Então vai ser mostrado, né, isso faz parte do conteúdo aí desse capítulo, que a taxa de variação de entropia em uma região do fluido é essa daqui, tá? Essa expressão onde R representa a taxa de transferência de entropia pelas fronteiras da região de interesse, então pegando um efeito de entrada e saída, tá? Mas internamente, aquele sistema que a gente está analisando, a gente tem várias contribuições, onde aqui a gente tem o coeficiente de condução térmica, ou a condutividade térmica, a viscosidade tradicional, viscosidade de cisalhamento, e a viscosidade bulk, tá? Os três coeficientes de transporte para fluidos simples aparecem nessa expressão, mostrando o que é a taxa de variação de entropia em qualquer região de um fluido. Fluxo por fronteiras e processos internos irreversíveis. Tá? Processos de transmissão de energia térmica e processos de dissipação de diferenças de condições de escoamento. Tá? Então, uma expressão como essa, ela é muito interessante porque ela já consegue juntar essa área do fenômeno de transporte com a termodinâmica, dizendo o seguinte: a entropia cresce no meio conforme os processos de transporte se desenvolvem. Todos os coeficientes aparecem aqui, os parafluidos simples, né? Se a gente tivesse um fluido complexo, vamos dizer assim, teria o outro coeficiente, que é da difusão, aqui também no meio, né? É, de modo que a relação fica direta, né, com a termodinâmica, tá? Bom, então esse é um ponto. Logo de cara, o livro já nos coloca diante desse problema. Bom, aí ele vai retomando algumas coisas que a gente viu, né, já nos encontros passados, por exemplo, a lei de condução térmica, a lei de Fourier, assegurando que o fluxo térmico vai ser proporcional ao. Ah, não, desculpa, que eu fiz mais uma voada que nem da aula passada, tinha esse pedaço aqui antes, para o lado. Bom, aí no âmbito lá da do fenômeno de transporte, né, algumas equações nos interessam, como por exemplo a equação da continuidade, né, onde a gente tem aqui descrito, olha que curioso, em termos de uma massa molecular e uma densidade numérica de partículas, ou seja, ele já começa a trazer para o jogo daquelas equações que a gente conhece do mundo macroscópico, dos fenômenos de transporte, um vocabulário do tipo molecular. Ele está falando em massa molecular e densidade numérica de moléculas numa determinada posição no espaço. A gente sabe que essas coisas são intercambiáveis pela própria definição.
né? Se a gente lembrar lá daquela química do ensino médio, eu sei contabilizar o número de moléculas e átomos numa determinada região do espaço, se eu tenho a massa, né, daquela, é, é, daquela porção e, e eu sei que tipo de sistema está envolvido, né? É, Então a gente chega aqui na equação da continuidade, onde a gente tem um acréscimo de quantidade de massa aqui e isso e ao lado aqui um efeito convectivo de alguma forma, onde a gente tem a velocidade macroscópica, tá? Do sistema naquele ponto de interesse. Bom, eu imagino que eu esteja falando de coisas minimamente é, simpáticas, pelo menos para os engenheiros daqui, né? Equação da continuidade. A gente está começando a descrever essa equação em termos moleculares, ok? Estamos juntos nesse ponto aí? Ah, sim, o Douglas colocou aqui. Ah, esse d dx é o divergente, né? Aqui dessa equação, ponto um. Pois é. É, né? Vejam que ele usa uma notação nesse livro, pelo menos, que ela não é uma notação assim tão comum nos livros de matemática. Veja que ele faz uma derivada e coloca aqui na parte de baixo um vetor, né? Mas é como se ele estivesse fazendo a derivada nas três direções, tá? Então entendam dessa forma, tá? Isso aqui sim tem a ideia de ser o divergente, tá? É uma notação feia, antiquada, mas vocês pegaram logo o ponto. Essa é a ideia. Bom, a gente tem também a equação do movimento da hidrodinâmica. Mesma estrutura, tá? Da segunda lei de Newton. F igual a ma, tá? É, Aqui termos ligados a essa movimentação, e aqui velocidades, derivadas de velocidade, né, típicas de aceleração, e também termos envolvendo pressão, tá? Termos envolvendo pressão. Então, pressão sobre área, vamos botar assim, né? E aqui já aparece uma figura muito curiosa, que é esse tensor pressão, esse P em negrito aqui, tá? Que vai estar muito relacionado com esses processos viscosos, tá? Isso aqui a gente está pensando em coisas que estão acontecendo lá nos elementos de fluido, daquela concepção baseada em, né, elementozinhos ali de volume que vão se juntar para compor o movimento total do nosso meio fluido. Só que eu estou começando a inserir elementos, pelo menos até esse ponto, de uma descrição molecular. E isso começa basicamente com esses termos aqui, dizendo que existe uma massa característica de cada uma das partículas que viaja nesse processo, né? Nem que seja em termos de uma densidade numérica dessas moléculas que estão em jogo. Tá? Esse tensor pressão, né, inclui as tensões viscosas, por exemplo, do nosso escoamento. Então, ele deve ser importantíssimo para a gente descrever quem é a viscosidade. Deve ter alguma relação com essas coisas, tá? E, por fim, a conservação de energia, né, da mesma maneira, energia essa, quando a gente fala energia, energia interna, principalmente, tá? Onde a gente tem essa relação de fluxo de energia térmica, aqui aparece. A gente tem também relações dessa, desse tensor pressão com essas mudanças localizadas de velocidade, tá? Como se fosse um trabalho da força que vai ser traduzido ali em termos de pressão, tá? E processos de mudanças locais e espaciais por convecção dessa própria energia. Tá? Como que o movimento faz com que essa energia local se espalhe. Tá? Então, isso tendo a ver com a nossa conservação de energia. Então, se você pegar um livro bom de mecânica dos fluidos, você vai ver essas equações escritas de uma outra forma. Uma notação um pouco mais moderna e sem nenhuma tentativa de
fazer uma ligação com o mundo microscópico. O que esse livro faz, ou desfaz, vamos botar assim, é tentar trazer o mundo microscópico para dentro dessa discussão. E isso tem tudo a ver, né, como eu sempre enfatizo, com os nossos interesses, no mínimo pela vocação do nosso laboratório de ser essa questão multiscala, tá? Bom, esse tensor pressão, né, esse P em negrito aqui, ele já vai relacionar direto com os nossos coeficientes ligados à viscosidade, descrevendo-os da seguinte maneira: que aquele tensor pressão menos uma determinada pressão escalar menos delta de Dirac, né, que faz aquela matriz tipo identidade, é, é mapeado por uma conta desse tipo aqui. Eu tenho uma constante que vai ser a viscosidade de cisalhamento, essa viscosidade comum, né? E é esse tensor, né, taxa de deformação, né, que aparece aqui no fluido. E por outro lado, né, esse pezinho aqui escalar, ele é calculado dessa maneira. Uma pressão hidrostática, que ele vai chamar de P0, menos um outro coeficiente, que vai ser o coeficiente de viscosidade bulk, né, vezes esse divergente aqui da velocidade. É, essa é, Vejam aqui que a gente tem essa diferença, né, dessa pressão hidrostática e uma pressão termodinâmica, né? É, Isso faz parte dessa discussão. Mas, em termos gerais, antes da gente chegar nesse ponto, o que é interessante a gente perceber o seguinte: a gente está lidando com os termos do tensor-pressão. A gente fica muito acostumado em pensar na pressão como escalar, mas para essa discussão no nível molecular, a gente facilmente vai lidar com essa pressão em termos de um tensor e um tensor de segunda ordem, né? De maneira que a gente vai, ao longo desse capítulo, até ver como que cada elemento desse tensor é descrito em termos moleculares. E aí, vamos dizer, as escalas, né, de trabalho estão todas reunidas de forma única, ao ponto de, no nosso código lá de dinâmica molecular, a gente tem meios de calcular essas coisas todas, e o próprio software já faz algumas contas dessa automaticamente por funções próprias lá já estabelecidas, meio que de rotina imediato, né? Mas no fundo, a gente está meio que explicando o que está por trás daquilo com essa discussão que a gente está tendo aqui e vendo como que a gente chega daqueles resultados que são obtidos lá no simulador de dinâmica molecular é, para o cálculo das propriedades de transporte, tá? Então, isso é o que está no meio dessa brincadeira que a gente está começando a construir, tá? Então, de certa maneira, a gente viu aqui a questão dessas leis de conservação, né? E aí ele vai começar a detalhar um pouco mais as coisas, né? Fala aqui da condução térmica e tal, mas aqui tem um parágrafo é, interessante, uma frase interessante. Então, um dos resultados da teoria molecular é fornecer uma prova dessas leis e expressões para o coeficiente de viscosidade de condutividade térmica em termos de funções de distribuição molecular. Então, um dos resultados da teoria molecular é provar essas leis é, e, e apresentar expressões para os coeficientes em termos de distribuições, funções de distribuição molecular. Tá? Esse trabalho, esse raciocínio, essa intenção, tá? A gente pode dizer que ela teve seu clímax ali por volta dos anos 1930, 1940, tá? Um personagem importante, ele se chama Kirkwood, né? Existem alguns artigos desse camarada, Kirkwood, onde ele desenvolve na base de uma física teórica esses resultados. A matemática, ela é um pouco pesada, porque ao mesmo tempo que se está pensando naquelas leis de conservação que
já são equações diferenciais parciais. Por outro lado, ele mescla essa discussão com a teoria de probabilidade, porque por conta dessa forma dele construir essas relações a partir de funções de distribuição molecular. Quando a gente lê aqui funções de distribuição molecular, a gente está falando, na verdade, de funções de distribuição de probabilidade, né? As tradicionais FDP, né? É, que aparecem como uma forma de se chegar nesses resultados, tá? O primeiro cara que fez isso, a gente pode dizer, sem muito erro, tá? É uma simplificação, mas podemos dizer que o primeiro cara que fez isso com mais força foi o nosso patrono, tá? O Boltzmann, Ludwig Boltzmann, tá? Não com foco da hidrodinâmica, mas com foco ainda de uma termodinâmica, de tentar chegar em relações macroscópicas a partir de funções de distribuição do mundo microscópico. O trabalho do Kirkwood, então, acaba sendo uma extensão do trabalho do Boltzmann, tentando justificar a hidrodinâmica a partir do movimento molecular. Entendeu? Isso que é o bacana e que a gente está justamente nesse ponto de trabalho, né? Então é um mercado, vamos dizer assim, restrito. A matemática sai afugentando todo mundo dessa discussão, mas do ponto de vista físico, acaba sendo uma construção bastante bonita e que é, a partir, né, talvez dos anos 60, dos anos 70, 80 até, quem sabe, né? Com uma melhor compreensão molecular dos sistemas que a gente acaba lidando, né? Essa teoria ela ainda se mostra como robusta para a gente encarar outros problemas que não apenas esse dos fluidos simples, né? Que é o ponto de partida dessa construção, tá? Então, esse é um pouco do nosso interesse da gente estar vendo essas coisas. Ela apresenta um raciocínio adequado para a gente desenvolver essa teoria ou as aplicações que sejam em outros campos distintos desses próprios que ela apresentou inicialmente. Tá? Bom, aí é lógico, né? Ele vai tentar desenvolver um monte de coisa. Eu vou fazer uns saltos, né? Porque senão a gente não anda. Mas é, em suma, né, um dos pontos que ele vai usar para desenvolver essa construção envolve a própria noção de entropia por molécula, né? É, uma nomenclatura estranha, né? Entropia por molécula. Bom, entropia é uma propriedade macroscópica, vamos dizer assim. O por molécula simplesmente está dizendo que ele está dividindo pelo número total de moléculas presentes ou átomos presentes, coisas assim, tá? Como se transformando a entropia numa grandeza intensiva, tá? O objetivo é esse. E, e aqui, quando aparece, por exemplo, esse 1 sobre n, tá? Ele até fala aqui, isso aqui é o volume por molécula. Tá? Então, ao invés de falar em termos específicos, né, dividir por massa, ele está fazendo essa construção em termos molares ou moleculares. Então, ele vai pegar a taxa de variação de entropia em uma região do fluido, né? Olha a notação dele, como às vezes nos confunde, ó, dx vetor. Isso aqui é um volume, tá? Um elemento diferencial, x em negrito, tá? Isso aqui tem a ver com o volume. E aí, como é de praxe, a gente até viu isso lá no livro do Prigogine, né? Usar de maneira frequente num intercâmbio conveniente o teorema de Gauss para fazer integrais de superfície virarem integrais de volume, por conveniência, para que a gente consiga juntar os termos e fazer uma conta unificada. Tá? É, Bom, aí um dos resultados que ele obtém é dizer o seguinte: o resultado construído é muito útil porque mostra que a gente pode calcular a taxa de variação de entropia para um estado arbitrário do sistema. Não, se pode calcular
a taxa de variação em entropia para um estado arbitrário do sistema, pode-se, por consequência, imediatamente é, obter os coeficientes de viscosidade e de condutividade térmica naquele estado. Tá? Então, a partir dessa variação de entropia, aparecem e estão relacionados os nossos coeficientes de transporte, que é o ponto de partida lá do capítulo, como ele apresenta. Tá? Então, se pode calcular essa taxa de variação de entropia, pode-se observar esses coeficientes de viscosidade e de condutividade térmica naquele estado. Tá? Bom, e aí, por conta dessa relação do nível molecular, ele vai começar a argumentar dizendo o seguinte, que o que ele está construindo aqui anteriormente, em termos de uma função de distribuição molecular, deixa eu marcar isso aqui. Aí, ó. Então, o que ele está começando a construir em termos de uma função de distribuição molecular, que vai aparecer aqui na conta de energia interna, pintar esse negócio, peraí. Aqui, ó. Eita, não tá indo. Pronto. Né? Aqui, ó, uma função de distribuição molecular, esse N2, aparece esse fizinho aqui. Isso aqui tem a ver com a atração intermolecular no volume, né? Vejam a estrutura disso, ó. Energia interna como parte cinética e parte interacional, né? Olhando a expressão, eu posso ter até uma certa antipatia pelos símbolos, pelas integrais e tal, mas olhando eu sei do que se trata, porque é o que está em jogo. O que não é cinético é de interação, tá? É, esse resultado ele até tira de capítulos anteriores. Tá? E aí ele fala, ó, o argumento anterior mostra que a viscosidade e a condutividade térmica, como muitas propriedades de equilíbrio, dependem da estrutura do fluido. Mas como que depende da estrutura do fluido? Depende porque tem uma função de distribuição molecular, ó, descrita em termos da distribuição molecular, mas também em como, no meio da forma como essa estrutura varia com o tempo. Então, não só lidar com a distribuição molecular, a distribuição de Maxwell-Boltzmann é uma distribuição, mas não só isso, porque a distribuição de Maxwell-Boltzmann é uma distribuição de equilíbrio. É ver como uma distribuição no estado genérico evolui com o tempo até chegar nessa condição, nessa distribuição de equilíbrio, e os coeficientes de transporte vão aparecer no meio dessa brincadeira. Tá? Então, isso significa que em condições não uniformes, a gente pode pensar o fluido não em equilíbrio, é necessário examinar não apenas a configuração média das outras moléculas referentes a uma molécula em particular, mas também as suas próprias velocidades médias individuais moleculares. Aí, por isso, ele vai introduzir nessa construção, onde, por enquanto, só apareceu essa velocidade U, que é a velocidade do meio fluido que ele está analisando, velocidades moleculares que ele vai representar pela letra grega xi aqui, tá? Então veja como ele coloca termos adicionais para começar a fazer essa discussão molecular. Aqui a gente tem essa função f2, dxi1, dxi2, dx1, dx2, com a probabilidade de encontrar moléculas com velocidade xi1 e xi2 nos elementos de volume dx1 e dx2. Tá? Esses parâmetros, né, do xi1, xi2, né, ele vai fazer contas com essa velocidade do meio como um todo, essa velocidade U que é macroscópica, ele vai relacionar essas coisas, velocidade molecular com velocidade do todo, não só a velocidade média
que ele fala aqui, ó, a configuração média, mas também essas velocidades individuais de cada partícula. Esse que é o pulo do gato, tá? Os trabalhos do Kirkwood são recheados dessa discussão de diferenças de velocidade, a molecular e a velocidade, vamos chamar assim, de global, tá? É, tá, deixa eu ver aqui. Aí ele fala aqui, ó, num fluido não uniforme, é, essas velocidades elas são geralmente diferentes da velocidade média U, tá? Determinada quando é, não se sabe exatamente onde está uma molécula numa uma outra molécula na posição x2, tá? Então isso é o que ele comenta aqui, ó. Num fluido não uniforme, essas velocidades são geralmente diferentes, tá? Levando a essas relações de distribuição de velocidade e probabilidade a resultados diferentes. Essa evolução da diferença é que vai ser mapeada nessa hidrodinâmica molecular, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui como que esse assunto ele acaba tendo é, esses múltiplos nomes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Peraí, ops, aqui, ó. Ops, sumi. É um livrinho aqui, ó. Hidrodinâmica molecular, tá? Então, qual é o interesse dos caras? Em construir essas relações, fazendo isso aqui de outras maneiras, tá? É, porque é o objeto ali da discussão, tá? Beleza? Estamos minimamente juntos aí nessa construção? As fórmulas elas são assustadoras, eu reconheço isso. Mas pelo menos em termos de compreensão do que está se passando nesse processo, está fazendo o mínimo sentido? Beleza. Tá. Bom, então qual o próximo passo? O próximo passo é a gente começar a descrever como que essas distribuições moleculares evoluem. Né? Se eu estou falando, olha, que existe uma diferença entre o mundo molecular e as médias macroscópicas, e que o processo de transporte está relacionado em como que essas distribuições moleculares evoluem, eu tenho que ser capaz de fazer essa descrição. Então, capítulo aqui do livro, evolução das distribuições moleculares. Tá? Então, nessa seção, as equações fundamentais satisfeitas pelas funções de distribuição moleculares vão ser construídas. Esse resultado constitui uma simples generalização da equação de Boltzmann da teoria cinética dos gases. Ó, foi aquilo que eu comentei. Simples generalização é de uma violência absurda, porque não tem nada de simples aqui. Mas que é uma generalização, eu concordo. Tá? O método é o mesmo adotado pelo Born e Green e uma derivação alternativa foi feita pelo Kirkwood, que costuma ser um pouco mais amplamente difundida, né? Tá. Então, o objeto é encontrar uma relação entre os valores é, levemente diferentes. Não, desculpa. O objetivo é encontrar uma relação entre os valores em instantes levemente diferentes das distribuições, das funções de distribuição molecular, que ele está chamando aqui de FQ, que especificam a probabilidade F, D, Xi, tá, todo um produto aqui nos elementos de volume, de encontrar Q moléculas com tais velocidades nos respectivos elementos de volume dx1, dx2 até o dxq. Ou seja, o que ele está dizendo? Qual a probabilidade de encontrar aquela
aquela distribuição de velocidades para cada molécula naqueles elementos de volume que estão sendo considerados. Tá? Em outras palavras, o estado de movimentação molecular. Qual a probabilidade de encontrar aquele estado de movimentação molecular específico? Tá? Em instantes de tempo levemente diferentes. Por que essa ênfase em instantes de tempo levemente diferentes? Porque ele vai apelar, sempre que possível, para relações lineares dessas coisas. Tá? Se, se os instantes de tempo forem muito grandes, né, ele vai perder a chance de usar aproximações lineares nessa construção. Tá? Esse que é o ponto. Então, é como se ele estivesse lidando ali com um DTzinho para fazer uma conta rápida envolvendo essas velocidades e acelerações e tudo mais. Tá? O princípio geral envolvido é estabelecido da seguinte maneira, aí do ponto de vista da probabilidade. Se dois eventos A e B em tempos distintos estão causalmente relacionados, então A e B se relacionam por uma relação de causalidade, então a ocorrência do evento A no instante TA implica a ocorrência do evento, aqui está o contrário, né? Do evento B no tempo TB e vice-versa, e as probabilidades PA e PB para a ocorrência dos dois eventos são iguais. Tá? Então, esse é o grande enunciado, o grande lema que fundamenta essa construção teórica. Uma relação de probabilidades de eventos causalmente relacionados, ele fala, olha, se um implica o outro, para instantes de tempo diferentes, a probabilidade deles ocorrerem são iguais, porque eu tenho uma corrente de causalidade ali entre eles. A probabilidade de um acontecer implica obrigatoriamente a ocorrência do outro com a mesma probabilidade. Estou tentando refazer a frase de várias maneiras para ver se pelo menos esse linguajar de probabilidade que não é tão comum para a gente, se ele se esclarece. Se não ficou claro, gritem aí, por favor. Tá? Bom, vamos em frente mais um pouquinho. Se há uma molécula com velocidade xi no ponto x no instante t, então, em algum momento prévio, levemente prévio anterior, t menos deltinha t, deve haver existido uma molécula com velocidade xi menos eta dt, num ponto x menos xi dt, cinemática, tá? Para algum valor de aceleração eta. Esse eta aqui vai ser a aceleração. Os dois eventos estão em correspondência 1 para 1. Consequentemente, suas probabilidades relativas precisam ser a mesma. Tá? Então, é uma outra forma de escrever isso que está aqui. É uma tradução desse lema em termos das relações moleculares que a gente está começando a desenvolver. A gente tem as posições, a gente tem as velocidades xi, a gente tem as acelerações eta. Tá? Em termos de probabilidades, funções de distribuição de probabilidade, a gente tem agora um monte de variável em jogo. Ó, aceleração, velocidade, posição e tempo, os elementos de cada um deles, né? E como que essas integrais dessas funções de distribuição acabam revelando informações a respeito desse processo. Tá? Fiquem pensando uma possibilidade, como é que isso poderia ser traduzido em termos de de um meio sólido, por exemplo? Como é que seria essa distribuição
molecular num meio sólido, que as posições elas estão muito limitadas e a gente tem basicamente vibrações moleculares, né? Como que esses resultados de probabilidades eles acabam fazendo funções de distribuição muito estreitas, né? E gerando consequências do ponto de vista de uma formulação que permite até mais simplificações, porque aquelas integrais ou até derivadas, elas vão se simplificando com mais facilidade por conta das intensidades do que está ali em jogo. Tá? Por outro lado, se eu tenho um meio sólido se deformando continuamente, do ponto de vista molecular, esse sólido se deformando continuamente, ele se assemelha a um fluido. Tá? É, do ponto de vista da mecânica do contínuo, parece que interessam apenas dois estados de agregação da matéria. Aliás, a mecânica do contínuo nem vai falar em agregação, vai falar dois estados da matéria: um estado sólido e um estado fluido. Um estado sólido é aquele em que o material resiste a esforços que lhe são imprimidos. E o estado fluido é que ele se põe em movimento, por menor que sejam aqueles esforços. Né? Então, a resistência à movimentação ou à deformação tem a ver com uma característica de sólido. E o favorecimento da deformação, por menores que sejam os esforços, tem a ver com uma condição fluida. Né? A gente geralmente fica no meio do caminho. Né? Até a gente lembrando assim de é, coisas do dia a dia, né? O cara que vai pular na água de uma altura muito elevada, e aí, se ele bate lá na água, a água vai se comportar, entre aspas, como um meio sólido, né? O cara vai se quebrar todo. Pô, mas a água não é fluida, né? Então, quer dizer, essas definições, elas são sempre muito perigosas quando a gente olha no nível molecular, porque as diferenças são muito pequenas, né? E a gente, na hora de definir os termos, a gente fica sempre em apuros se a gente começa a, de fato, pensar bastante no problema. É lógico que, para uma acepção cotidiana, informal dos termos, eu percebo com muita clareza o que é um sólido, o que é um fluido. Mas quando a gente está construindo uma teoria e eu perco um pouco esse essa referência macroscópica, né, que é o que a gente está fazendo aqui, essas definições elas acabam apresentando problemas, né? Então, esse é um pouco o ponto. Mas vá lá. É... Bom, então, derivação, 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 não vamos ficar fazendo matemática aqui, né? A gente chega numa equação diferencial, aqui a carinha dela, tá? Que permite avaliar a evolução de uma distribuição de velocidades que tem exatamente a mesma forma da equação de Boltzmann, que é válida para gases e líquidos. Tá? Então, a gente está falando de uma é, equação diferencial que descreve a evolução de uma distribuição molecular. Tá, isso aqui, ok. Assim, quando a gente está falando agora na questão das acelerações, tá? O que aparece de novidade, para além dos elementos do fluido, é que a aceleração a gente vai calcular pelas forças que atuam nos elementos. E quando a gente está lidando ali com as moléculas, a gente vai ter as forças de interação entre as partículas, no caso, as moléculas que constituem aquele meio material. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer uma distribuição de intensidade dessas forças, eu posso calcular médios e tal. É, E isso tudo numa formulação que está levando em conta essas funções de distribuição são operacionalizáveis para a gente chegar em consequências. Tá?
Bom, tá, tá, tá. Ele chega ao ponto de fazer isso para muitas moléculas e tal. E essa equação aqui acaba sendo uma equação chave, onde a gente tem, né, a evolução das funções de distribuição, de encontrar moléculas em determinadas posições, levando-se em conta velocidades, forças, forças de atração e por aí vai. Tá? Todas interrelacionadas, veja que tem um somatório, né, levando tudo em conta, todas cruzadas com é, esses índices Is aqui, tá? Montando meio que uma rede interacional, né, que no limite seria a construção global do problema que a gente tem interesse. A questão é, isso é lidável na prática? A teoria está muito bonita. O cara chegou a relações muito, é, vamos dizer, corretas, né, do ponto de vista dessa derivação, muito completas, melhor dizendo. Mas isso na prática vai ser operacionalizável? Muitas vezes não, tá? Esse que é o ponto. E aí a gente tem que apelar com alguma frequência para algumas simplificações, né, para, vamos dizer assim, quebrar essa rede de interações em fragmentos que a gente consiga contabilizar de alguma forma. Tá? Mas pelo menos a gente está diante do problema total, né? E a partir dele a gente precisa tomar algumas decisões. Tá? Bom, diante disso, então, qual é a decisão a tomar? Aí a gente chega aqui na teoria do escoamento. Então, o fenômeno do escoamento, seja ele considerado do ponto de vista macroscópico ou molecular, é controlado pelos mesmos requisitos das leis de conservação de massa, momento e energia. Então já apaziguamos alguma angústia da nossa parte. Seja lá em que nível for, a gente tem um problema de. Peraí, deixa eu só ver um negócio aí. Ah. Um problema de descrever o escoamento, tanto em nível micro como em nível macro, é, por leis de conservação que vão ter uma estrutura mais ou menos similar. Bom, do ponto de vista molecular, o estado de movimento de um fluido é descrito por uma função de distribuição de velocidades e sua estrutura é descrita pela função de distribuição molecular. Justamente vai ser necessário estudar a variação dessas funções de distribuição com o tempo. Bom, mas aí a gente viu ali pela teoria do Kirkwood que vai ser preciso fazer simplificações para a gente quebrar essa rede interacional em coisas mais simples. A equação da continuidade é um problema menor, porque, via de regra, a gente leva isso em conta considerando o número de moléculas constantes no nosso sistema. O problema maior acontece quando a gente está lidando com aquelas forças que vão permitir o cálculo das acelerações. Uma das simplificações, é uma simplificação forte, mas que é extremamente útil em termos de promover resultados muito bons, suficientes, vamos dizer assim, é descrever as interações em termos de pares de moléculas interagentes. Ou seja, para a gente quebrar esse somatório dentro de somatório que acaba acontecendo por conta dessa construção que foi feita aqui, uma das maneiras de simplificar isso envolve considerar essas interações apenas em termos de pares de moléculas. E isso faz com que a dimensionalidade do problema seja diminuída até para o problema de calcular integrais. Porque quando eu for calcular integrais, eu vou poder calcular essas integrais duas a duas. Senão, ia ter que ser o tempo todo integral de tudo em tudo. E aí, porra, até computacionalmente isso seria meio inviável, né? Por mais que
os computadores nos ajudem bastante, mas descrever isso tudo seria um tanto quanto complicado. Além disso, a gente não teria essas informações das interações em tríades, quartetos, pêntuplos, hexades de moléculas para dar conta de fazer aquela contalhada toda. Tá? E o importante é considerar pares de moléculas interagindo já é suficiente para dar conta do problema. Se a gente quiser fazer uma comparação com uma teoria da termodinâmica mais convencional de equação de estado, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: basta, para a maior parte dos problemas, a gente lidar com o segundo coeficiente do virial. É meio que isso. Tá? Só que agora a gente vai estar falando isso em termos de equações hidrodinâmicas moleculares. Felizmente, elas são suficientes para dar conta desse processo. Tá? Esse que é o ponto. Tá. E fruto dessa construção, quem quiser depois encare aqui essa derivação, chega-se no tensor pressão, onde a gente tem os seus elementos descritos em termos de velocidades moleculares e velocidades do meio. Se o meio está parado, isso aqui é zero. E distribuições moleculares, forças de atração molecular e posições. Essa acaba sendo a forma geral do tensor pressão. A gente tem propriedades moleculares e propriedades moleculares de velocidade e outras propriedades referentes à interação entre as partículas. Tá? É isso. A parte aqui interacional, ela tem um duplo aspecto. A gente já conhece um pouquinho, né, pelo menos pelo uso dessa teoria molecular, e sabe que no modo molecular essas atrações elas acabam funcionando no modo repulsão e atração, né? Ou tende a espalhar ou tende a contrair, né? E esse efeito também vai aparecer aqui no nosso tensor pressão. Se fosse o caso de ser um meio, um fluido, tipo gás ideal, no gás ideal não tem interação entre as partículas. Isso tudo aqui morre. Esse lado aqui, ele acaba sendo cancelado. E se fosse um gás ideal parado, né, num reservatório, esse termo daqui também sucumbiria. E eu calcularia essa pressão a partir desses termos de distribuição de velocidade, né, como a gente tem aqui, olhando apenas as velocidades moleculares. Tá? Agora, em termos estruturais, a nossa equação da conservação do momento, né, tem a mesma cara lá da equação de Navier-Stokes, vamos botar assim, que é a equação da hidrodinâmica macroscópica, conservação de quantidade de movimento. A estrutura é a mesma. Só que o que se ganhou nessa brincadeira, talvez o que tenha sido uma consequência feliz e desejável, é que a estrutura das equações é muito similar. E isso acaba permitindo interpretações, facilitando, favorecendo interpretações para a gente fazer essa transição de níveis e de escalas. Tá? Só que os entes que estão sendo operados são de natureza diferente. Bom, na sequência dessa construção, né, que a gente foi atravessando a galope, uma das frases mais importantes desse livro, que até o marcador atrapalhou um pouquinho. Então, ó, a conexão entre o movimento individual das moléculas e aquele do fluido como um todo é agora revelada, né, a conexão, como
puramente estatística. E as equações da hidrodinâmica, equações de Navier-Stokes, essas macroscópicas, como uma consequência estatística das leis de movimento das moléculas. Essa intuição foi construída pela primeira vez pelo Boltzmann, mas para um nível de é, é, para um nível de trabalho bem no âmbito ali da termodinâmica convencional, mas agora esse movimento do fluido passou a se relacionar estatisticamente como com o movimento molecular. O movimento do fluido macroscópico com o movimento do fluido microscópico. Se a termodinâmica estatística é a ponte entre o mundo micro e macro, essa termodinâmica estatística, essa mecânica estatística, tanto faz, se mostrou robusta o suficiente para dar conta desses processos de transporte. O que a termodinâmica de não equilíbrio está tentando descrever em termos de geração de entropia e ainda no âmbito macroscópico, pensar em fluxos e fluxos cruzados. Esses fluxos e fluxos cruzados são descritos em termos de propriedades moleculares. O ponto de convergência, mais uma vez, é a entropia. A entropia é a base de toda essa relação de escalas. Tá? Então, essa frase aqui eu acho uma das mais interessantes do livro como um todo. Eu acho que o livro converge para essa frase. Né? Então, a conexão entre o movimento individual das moléculas e aquele do fluido como um todo é revelado como puramente estatístico. E as equações hidrodinâmicas são uma consequência estatística da lei das leis do movimento molecular. Né? Como se tivesse uma espécie de coerência, né, de comportamento nas diferentes escalas. Tá? O ponto é, quando estava se construindo essa formulação, algumas coisas estavam em jogo. A própria lei de Newton, F igual a ma, por conta da segunda lei da termodinâmica, tinha ficado em xeque. Quem seria? A pergunta é: quem é mais geral? A segunda lei da termodinâmica ou a segunda lei de Newton? Essa era uma pergunta que se fez durante algum tempo e, né, naturalmente, boas perguntas, uma boa discussão. O trabalho do Boltzmann foi mostrar o seguinte: olha, é possível manter as duas. Manter a segunda lei de Newton no nível molecular e pensar na irreversibilidade dos processos, segundo a lei da termodinâmica, do ponto de vista estatístico. Mas agora, mais ainda, isso inclui o movimento dos fluidos no nível molecular, obedecendo essas relações cinemáticas ou dinâmicas simples, e a tradução, a operacionalização disso em termos de função de distribuição, que era uma novidade na época. Isso aqui a gente estaria lidando com uma espécie de matemática avançadíssima ali para a época. Tá? A teoria da probabilidade ainda estava se consolidando. Né? Se mostrou robusto o suficiente para chegar no resultado global a partir de uma interpretação probabilística. Tá? Esses caras fizeram um trabalho muito complicado e muito digno de mérito, né? Porque
Eram um tanto quanto guerreiros solitários ali lidando com essa contalhada toda, né? Imagina trocar figurinhas, né, com colegas ali do contexto deles, com essa formulação tão pesada, tão cheia de considerações no meio do caminho e tal. Imagina fazer a revisão desses trabalhos originais, né? Que em poucos parágrafos você já fica com uma certa vertigem, né? Mas esses caras fizeram esse trabalho, sem computador, sem nada, né? E os resultados foram bem consistentes com os dados experimentais que se tinham disponíveis. Lógico que essas formulações não vão ser manejadas diretamente a partir de dados experimentais. Eu não vou ter dado do movimento molecular, das funções de distribuição de velocidade molecular. Não vou ter isso assim de imediato. Mas a partir dessa formulação, você chega em relações para várias propriedades mais diretas e você compara, sim, os resultados. Né? Uma formulação puramente teórica, fruto dessa base teórica, chegando em resultados, e esses resultados eu comparo com os dados. Tá? É, até fazendo uma relação com o que a gente discutiu lá na aula de metodologia da pesquisa, né? O que a gente vê aqui nessa construção é um trabalho puramente dedutivo, tá? Essa é a física teórica. É só matematização, eu tenho esse princípio, a partir dele eu chego aqui, levo em conta essa consideração, isso me simplifica um pouquinho, eu considero um tempo curto, me leva a alguma linearidade, tal, vou indo, chego nesse resultado. Né? Tudo isso já estava previsto lá nos princípios fundamentais dessas relações. Né? E aí a estatística ela soma nesse processo, dando um novo ferramental para lidar é, com essa derivação. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Assim, da mesma forma como foi feito para pressão, o fluxo de calor também poderia ser descrito em termos moleculares. Tá? Então, estaria aqui a fórmula do fluxo de calor, levando em conta diferenças de velocidade molecular molecular global, e também parâmetros relacionados à interação entre essas moléculas, tá? Então, dessa maneira, a grandeza macroscópica Q, fluxo de calor, também foi expressa inteiramente em termos de funções de distribuição molecular, e forças intermoleculares. Tá? A fórmula aqui 321 é análoga àquela da pressão. Tá? Como o tensor pressão, o vetor fluxo térmico é composto de duas partes. Uma que vem do movimento térmico das moléculas, o cinético, tá? Puramente cinético, né? Essa parcela daqui que leva em conta essas diferenças de velocidade apenas. E uma segunda parcela que leva em conta as forças intermoleculares. Tá? O primeiro termo, obviamente, é o fluxo de energia cinética transportada pelas moléculas em função do seu movimento. A origem do segundo termo é mais oculta e representa a transferência de energia que vem das forças, da ação distante de uma molécula em relação às outras. Achei engraçado aqui, é mais oculta. Não é tão óbvia, né? Pensar que, por exemplo, estão aqui na sala Juliana e Douglas, e que existe uma força de atração e repulsão entre nós, e que isso, né, faz com que haja uma transferência de energia entre nós. Né? Em termos de energia potencial, é razoável pensar, tá? Talvez desoculte um pouco as coisas, mas não é tão imediato quanto a energia cinética. Tá? Se alguém deseja ter, isso aqui é legal.
Se alguém deseja ter uma noção, uma ideia mecânica desse modo de transporte de energia, esse último, né, que a gente está falando, é possível imaginar que as moléculas estão amarradas por elásticos e a tensão em que. Cadê? A tensão, né, sobre essa corda, né, acaba estimulando essas forças de atração e repulsão. Se a molécula se move, a energia elástica é transferida por meio das cordas e vai variar, de modo que a energia seja transportada de uma parte para outra, sem ser realmente carregada pelas moléculas elas mesmas. Nos gases raros, nos gases nobres, onde a maioria das moléculas está fora da esfera de ação das outras, a energia é transportada a energia transportada por esse método é muito pequena. Em líquidos, por outro lado, é certamente o modo mais importante de transmissão de energia. Tá? Então, até em termos de grau de relevância dos modos de transmissão de energia, distinguindo gases diluídos e líquidos, fluidos rarefeitos e fluidos densos, né? Ele está nos ajudando aqui a interpretar esse negócio. Essa parcela é mais importante num caso do que no outro, e vice-versa. Tá? Tá. Bom, aí o próximo passo tá, tudo bem. Eu já entendi que é possível pensar a evolução das funções de distribuição molecular, eu consigo descrever essa evolução e consigo perceber que a estrutura dessa dinâmica é similar, tanto no mundo macroscópico quanto no mundo microscópico. Isso é isso foi observado nesse processo de construção. Tá? Mas e agora? E a viscosidade e a condutividade térmica? Que são as propriedades que a gente mede. É hora dessa teoria conversar com a prática. Né? E a viscosidade e a condutividade térmica? Porque isso eu tenho apelo macroscópico e agora a gente vai trazer para jogo esse mundo molecular. A viscosidade, então, como a maioria dos outros processos mecânicos nos fluidos, tem por é, saída de duas causas distintas: o movimento das moléculas e a ação das forças intermoleculares. Então, no fundo, todas as propriedades macroscópicas vão ser consequência disso. Né? Elas vão ser consequências do movimento e das interações. Tá? O movimento vai ser mais operativo nos gases, enquanto nos líquidos, né, as forças intermoleculares vão ser mais relevantes. Sobre os gases, ele vai fazer o seguinte: ele vai falar o seguinte, que existe uma tendência de se remover desigualdades na distribuição de velocidade macroscópica, que vai ser uma característica saliente da viscosidade. Então, se existe um gás em que determinadas regiões desse gás estão viajando em velocidades diferentes, a viscosidade vai se manifestar na tentativa de remover essa desigualdade, levando, de certa forma, o fluido a um estado de movimento uniforme ou até mesmo ao repouso. Nos líquidos, o mecanismo molecular que tende a dissipar essas diferenças é distinto dos gases. Nos líquidos, o modo mais eficiente é a troca de momento, que depende da continuação das forças intermoleculares. Tá? Bom, então vai ser preciso lidar com essas noções para que a gente consiga extrair as propriedades. Tá? Bom, qual vai ser o caminho que ele vai percorrer? Lidar novamente com funções de distribuição molecular, pensando em gradientes, ou diferenças, né, dessas distribuições. E olha a consideração que ele faz.
Se for considerado, se esses gradientes, essas diferenças de velocidade forem consideradas como função dessas diferenças e não for muito grande, elas podem ser expandidas em termos de uma série de Taylor, onde é, cada termo, né, envolve potências do gradiente de velocidade. Tá? Então existem essas diferenças e ele fala que o, a diferença, né, dessas velocidades e posições, dessas distribuições, em última instância, de um ponto em relação a outro, né, que é o que a gente tem aqui, ó, N2, N20, vai ser uma posição de referência, vai poder ser escrito na forma de uma série de Taylor, porque as diferenças são pequenas. Tá? São considerações que estão sendo feitas e tem a ver com aquele modo linear de funcionamento da teoria. Tá? Bom, aí matemática vem, matemática vai, né? É exaustivo esse processo. O resultado aqui se chega é o seguinte: vai aparecer lá no tensor tensão coeficientes associados a essa atenuação das diferenças de velocidade. Esses coeficientes que são calculáveis em termos de propriedades moleculares são a nossa viscosidade de cisalhamento e a viscosidade bulk. Tá? Então, ele vai falar aqui com relação a essa equação 4.6, que tem a cara de uma equação constitutiva, ele vai dizer o seguinte, que a equação 4.6 é, de forma simbólica, a lei macroscópica da viscosidade, o que a gente conhece lá de qualquer livro de mecânica dos fluidos. De acordo com o qual o termo, a parte não divergente do tensor pressão é proporcional à taxa tensor taxa de deformação. A constante de proporcionalidade, eta, é identificada como coeficiente de viscosidade. E a constante eta zero, que determina o desvio da pressão hidrostática do seu valor de equilíbrio com o coeficiente de viscosidade bulk. Tá? Essas grandezas são dadas pela equação 4.7, 4.8 em termos de funções de distribuição molecular. E estão aqui elas. Ou seja, elas são calculáveis por essa teoria, tá? Que aqui ele dá um pequeno salto, né, para chegar nessas relações, esses parâmetros aqui multiplicativos, 1/30, 1/2 e tal, eles vão aparecendo aqui, mas às vezes eles ficam naquela esfera do oculto, como ele discorre antes, tá? Mas o fato é, a gente tem uma formulação desses termos que leva em conta, né, propriedades moleculares. Além disso, nessa formulação entra em jogo esses parâmetros que são um pouco cruéis aqui. A gente tem esses termos ni e ni zero. Parece um V, né? Mas a letrinha grega é ni. Que mede a deformação da distribuição molecular da sua configuração de equilíbrio. Como tais, elas devem ser proporcionais à função de distribuição radial do equilíbrio e não devem variar muito rapidamente com R. Bom, aí, a partir desse ponto, a gente tem regras desse tipo, ó, ni como alfa N2 e ni zero como alfa zero N20, uma proporção, tá? Que são funções que são aproximadamente constantes e que vão ter a ver com uma espécie de forma molecular. É a hora da gente especificar de quem a gente está falando. Só que
a parte crítica desse processo? No fundo, o que que se fez? Eu incluí parâmetros que eu vou ajustar conforme o caso. Então, eu tenho uma distribuição molecular, tenho como descrever essas interações em termos de atração e repulsão, mas eu deixo alguns coeficientes livrezinhos ali de ajuste para tentar fazer bater os dados experimentais. Alguma justificativa, o que ele está apresentando aqui, né? Mas no fundo, o que se fez foi aumentar o número de parâmetros. Tá? Além disso, esses coeficientes foram relacionados com a temperatura por leis desse tipo, por exemplo, né? A viscosidade caindo exponencialmente com a temperatura. O nosso beta aqui tem a ver com a constante de Boltzmann vezes temperatura, tá? Típico lá da termodinâmica estatística. Tá? Então, uma exponencial decrescente desse fator, né, que faz com que é, acabe se encontrando uma certa validade dessa formulação, porque isso é algo mensurável experimentalmente. Né? Eu tenho uma propriedade, relacionar com temperatura é outra coisa que eu meço, eu tenho uma descrição teórica desse termo aqui de interação, e eu vou fazendo contas a partir dessas intuições, dessa formulação, para ver como que eu adapto os termos e vejo se isso é de fato um comportamento geral. Tá? Bom, por outro lado, a gente tem o fenômeno da condução térmica. Tá? E ele fala aqui, a condução térmica, a teoria da condução térmica é, em muitos aspectos, paralelo àquela da viscosidade que foi considerada imediatamente antes. A construção é muito parecida, tá? Ao ponto da gente ter, aqui eu não marquei, o coeficiente de condutividade térmica também sendo descrito em termos de propriedades moleculares, tá? Essas formulações, essas relações são utilizadas na prática de forma direta e tal? Não, não são, embora a gente que está fazendo dinâmica molecular consegue extrair coisas para calcular esses termos aqui em grande parte, tá? Só esse termo aqui, deixa eu ver se eu acho o que. Fala aí, Douglas. Eu não tô nem vendo ele aqui antes. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Eu tô... Mas, porra, ele jogou aí. Deixa eu ver se ele falou ali depois. Não. É. Bom, esse cara aqui tá meio desaparecido. Ah, tá. É. Eventualmente ele pode aparecer aqui só como um termo, quando ele está falando aqui, um termo proporcional ao gradiente de temperatura e tal. Talvez num primeiro momento ele não tenha tanto significado físico, né? Mas ainda assim eu precisaria de valores para calcular alguma coisa. Aí ele está falando aqui, ó. Determina as funções de distribuição, em princípio os coeficientes ni, ômega, tal e que apresentados nessa seção. Mas apresentados, mas muito superficialmente. Tá. Bom, ok, né? Vimos assim, né? Esse sobrevoo. As coisas se relacionam, existe uma teoria, vamos dizer assim, fechada, né? Ela tem início, meio e fim. Eu consigo chegar nessas propriedades, eu consigo relacionar a equação hidrodinâmica com o movimento molecular, né?
E aí ele parte ao que ele chama de teoria dos fluidos não uniformes. Então ele fala, na análise anterior do fenômeno da viscosidade e da condutividade térmica, foi necessário considerar situações especiais em que existe alguma não homogeneidade no fluido representada por variações espaciais na temperatura local e na velocidade macroscópica do escoamento. Mas é natural continuar essa consideração do fluido de uma forma mais geral, considerando o estado macroscópico irregular e não homogêneo, onde existem irregularidades simultâneas na distribuição de densidade, temperatura e velocidade macroscópica. E aí ele vai estender esses resultados, basicamente, chegando em resultados parecidos, tá? Mas aí, né, já estamos cansados. Bom, no final desse capítulo, ele apresenta essa constante de fricção, fazendo uma retomada do trabalho do Kirkwood, que ele adota uma abordagem um pouquinho diferente, mas que ele vai dizer, basicamente, os resultados são semelhantes, mas construídos de uma forma distinta, né? Semelhantes, mas construídos de uma forma distinta. Ok, deixa eu ver aqui. Ah, tá, lembrei. O ponto aqui era o seguinte. Vamos ler aqui, ó. Um outro desenvolvimento interessante da equação fundamental foi começado por Kirchhoff, o método dele difere significativamente do que foi apresentado no capítulo, porque depende da comparação de estados do fluido em instantes de tempo significativamente diferentes, né? Lá da abordagem do Green e Born era um estado, uma diferença de tempo curto. Aqui ele está apelando para uma diferença grande de tempo. Entretanto, como vai ser visto, ela fornece uma nova abordagem para a determinação dos coeficientes de viscosidade. Bom, aí aqui é o ponto. Pode-se seguir o movimento das moléculas individuais no líquido do mesmo modo em que alguém pode seguir o movimento, uma partícula browniana. Aí entra em jogo aquela discussão que alguns alunos aqui tiveram, até próxima das equações diferenciais estocásticas, né? É uma abordagem um pouco ligado a esse tema aqui. Tá. Bom, então é possível observar uma contínua ou contínuas mais erráticas trajetórias com um grande nível de correlação entre as posições e velocidades entre instantes muito próximos, mas pouca ou nenhuma correlação entre configurações separadas por tempos suficientemente longos, intervalo de tempo suficientemente grande. Agora, levando em conta a interação com outras moléculas, a velocidade de uma molécula pensada exatamente no determinado instante vai se tornar cada vez mais imprevisível no curso do tempo, né? Mas a gente sabe que o valor mais provável vai ser uma aproximação daquele U, que é a velocidade do fluido como um todo. O que ele está dizendo com isso? Que, dada a complexidade do fenômeno de interação entre as partículas do fluido, a gente tem uma evolução dessa rede de interações que a correlação, entenda a correlação como dependência, tá? A dependência de uma posição, do que acontece numa posição ou no instante em relação ao que vai acontecer mais à frente, vai se tornando cada vez mais difícil de se estabelecer, de forma que, individualmente,
você sabe que vai ser difícil prever o movimento daquelas moléculas. Você não vai dar conta de descrever tudo isso no nível molecular. Porém, existe uma espécie de baliza macroscópica. Você sabe que o fluido está se dirigindo para aquele comportamento do fluido como um todo, que é o macroscópico que a gente conhece bem. Tá? Nesse sentido, essas variações do que está acontecendo no nível molecular, elas vão, no equilíbrio, se anular. Vão se anular. Tá? E lidar com esse processo de anulação a partir das médias, lidar com as médias e acompanhar como essa média evolui, pode ser uma boa sacada para a gente construir essa formulação alternativa que é a que o Kirchhoff explora. Tá? Então, ó, o Kirchhoff tentou determinar a desaceleração média experimentada num intervalo de tempo finito por uma molécula cuja posição inicial e velocidade inicial no fluido são conhecidos. Tá? Pelo uso de um método sugerido pela teoria do movimento de uma partícula browniana. E existe toda uma teoria bem consolidada para esse tipo de construção, que é a, aquela em que a gente encontra, e que até o Einstein lidou com essa formulação para lidar com formas dissipativas de movimento, o próprio movimento browniano e por aí vai. Tá? É uma outra forma de descrever esse processo diferente de evolução de função de distribuição, mas lidar com como essas médias evoluem, tá? E ver que com o tempo isso vai se anulando e convergindo para o valor médio macroscópico global. Tá? Bom, aí mostra um pouquinho dessa teoria. Então, aparece esse fator aqui, o tal, que são diferenças no tempo. Blá, 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 conta, conta, conta. Aparece aí um fator de fricção, tensor de fricção, que é como se fosse uma resistência ao movimento, no nível molecular, mas mapeado globalmente. Ao ponto D, onde que eu queria chegar? Cadê? Mais um pouquinho à frente. A gente chegar em relações de coeficiente de viscosidade em formas bem compactas como essa daqui. Olha, num gás ideal, o coeficiente de viscosidade é algo com essa cara, que tem uma parcela que parece cinética, mas eu levo em conta um fator de fricção. Esse fator de fricção ele pode ser articulado em termos do tipo de sistema molecular com que eu estou lidando. Aqui, ó, uma outra forma que a gente tem. Ó, a massa das moléculas, um fator que é o raio molecular, o fator de fricção, um termo cinético. Então, essa teoria do Kirchhoff, ela acabou se desenvolvendo de uma maneira da gente ter essas expressões compactas para alguns casos desses sistemas fluidos e que permitem, de alguma maneira, a consideração desses sistemas moleculares em termos de propriedades moleculares. Aí ele até dá um exemplo aqui, tá? Do caso do argônio líquido a 89 Kelvin, tá? Que ele dá o valor experimental e ele fala, olha, essa teoria encontra esse valor aqui. Em termos de valor absoluto, é praticamente a metade. Mas ele fala aqui, ó, essa discrepância não é grande em termos das aproximações empregadas, né, que, na verdade, acabam levando a uma subestimação do valor do fator de fricção. Né? Então, ou seja, é uma teoria que chega em resultados em termos de fórmulas razoáveis, mas demanda um ajuste fino dos parâmetros
que aparecem, os parâmetros moleculares que aparecem nessas é, é, formulações, tá? Bom, por fim, estamos acabando. O próximo passo é lidar com movimento de clústeres moleculares, aglomerados moleculares, tá? Então, qual foi a escalada dele? Ele pensou no movimento em condições de variação controladas, depois generalizou esse problema e agora ele vai tratar com aglomerados moleculares, onde essa questão das interações entre as moléculas vai ter um papel especial, né? Mas a formulação que ele vai chegar é basicamente a mesma. Eu não fiz nenhum destaque aqui, só esse parágrafo. Então, as equações de conservação, evidentemente, se relacionam com o movimento médio de uma molécula única no fluido. Sim, né? É, Isso que ele fez, ou que foi feito até o momento, a gente chama, esse é um nome importante para vocês terem na mente, a gente chama em termodinâmica de uma teoria do campo médio. A gente reduz o problema de ter várias moléculas a uma molécula só e vai generalizando pela quantidade de moléculas presentes, como se essa quantidade fosse um mero fator multiplicativo, tá? Por isso que ele fala, as equações de conservação se relacionam com a média do movimento de uma molécula única no fluido. Essa interpretação das leis macroscópicas sugere a possibilidade de descrever de maneira similar o movimento médio em termos de aglomerados de moléculas no fluido, que seria uma extensão do que foi feito até agora, tá? Mas aí acho que não muda muito em termos de estrutura para a gente bater o olho aqui nessas duas páginas. Não é mais o caso, porque a construção ela é exatamente o mesmo, agora eu só preciso definir como que são esses aglomerados moleculares. Bom, então isso que eu tinha separado aqui para hoje, esse sobrevoo, né? O que que a gente tira de talvez prático para os nossos interesses dessa formulação, dessa discussão ou dessa elucubração teórica, mas que inegavelmente a gente reconhece o valor justamente pelo papel de transição de escalas que essa teoria propõe. Não está aqui nesse material, mas nesse material é como se fosse o ponto de partida para algumas buscas que podem ser interessantes para a gente, tá? Existe uma teoria molecular hidrodinâmica, ou dos escoamentos, ou dos processos de transporte, que permitem calcular propriedades macroscópicas de transporte a partir de propriedades moleculares. Isso a gente não tinha discutido até então, no âmbito da termodinâmica de não equilíbrio, tá? E que a gente pode explorar nas nossas simulações com alguma, com relativa facilidade. Relativa facilidade. Por exemplo, nos dedicarmos um pouquinho a pensar como que é esse tensor de fricção. Pensar um pouquinho nessa questão do raio molecular. Ver se essa fórmula ela é válida do jeito que está ou se ela precisa de algum tipo de extensão. Coisas desse tipo, tá? É o tipo de abordagem que, pela complexidade matemática, acaba tendo pouca gente lidando, né? Os interesses aí de dinâmica molecular têm um grande apelo no mundo bio e, pelo menos aqui no nosso entorno, Brasil, né, as universidades que estão à nossa volta, nos centros de pesquisa
basicamente de física com relação a esse assunto, parece que não estão muito interessados nesse tipo de problema que para a gente faz todo sentido, tá? É, muitas vezes quem vai lidar com essa abordagem vai ser a galera da engenharia mecânica que está, por força de vocação, interessada no fenômeno macroscópico. O químico que está muito afeito às técnicas de dinâmica molecular não se dá conta da existência desse problema. O físico, que teria condições de fazer essa interface, está preocupado com outras coisas. E é aquela bola que cai no chão de bobeira. E o engenheiro químico fica tentando, né, pegar uns pedacinhos disso e tentar resolver alguns problemas particulares, né, na medida do que ele consegue compreender. Né? Então, é um assunto que fica ali meio no ar, e pelo menos aqui em nível de Brasil tem pouca gente lidando com isso. Isso parece ser uma super oportunidade para a gente explorar. Uma relação como essa já é bastante desafiadora. Um termo como esse, a discussão em torno dele, revisitar essa teoria, são trabalhos que precisam ser feitos, tá? Então, fica a dica para a gente mesmo, tá? E a gente tem que, nessa brincadeira, procurar as palavras certas para a gente colher bons frutos. Como a gente tem aqui alguns colegas que estão lidando com essa parte de sólidos, a mesma discussão, ela, de maneira correlata, parecida, ela se espelha para essa discussão de deformação de sólidos, né? Logicamente com outros referenciais, porque a gente não vai ter uma velocidade média do escoamento, não é isso? Lá a gente vai ter outras propriedades importantes, né, que podem ser mapeadas em termos de saldos de movimentação molecular. Né? E dali a gente consegue extrair essas propriedades macroscópicas a partir do mundo micro. Né? A gente precisa de uma teoria consistente que dê conta disso. Né? Vejam que não é uma tradução imediata das coisas. Né? Não é uma tradução imediata das coisas. Existe um meio de campo que precisa ser arrumado para a gente chegar em algumas relações compactas como essa. Tá? Não adianta a gente dizer que vale exatamente o mundo micro no mundo macro. Isso, né, seria jogar fora a própria consideração das leis que estabelecem essa dinâmica. Tá? Aqui a gente viu que existe uma similaridade muito grande. Tá? E existe, no âmbito dessa discussão, várias abordagens simplificadoras que foram assumidas aí ao longo do tempo. Se não me falha a memória, no nosso cronograma a gente vai tratar de algumas delas quando a gente lidar lá com a parte, vamos chamar assim, mais computacional desse problema. Tá? Beleza, galera? Então é isso. Né? Alguém tem algo a dizer? Alguma dúvida? Bom, dúvida acho que todos temos, né? Mas algum comentário geral que queira deixar aqui registrado? Bom, não havendo então, vamos encerrar hoje por aqui. Creio que todos estejam já rodando aí nas suas cadeiras, né? Mas é isso, né? Vamos em frente. Valeu? Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Na semana que vem a gente vai ter o nosso amigo Brown, se não me falha a memória, é ele, falando um pouquinho para a gente sobre o cálculo dessas propriedades de transporte e as relações de Green Cubo, que são coisas de interesse bem direto aqui para a gente, tá? E talvez o que precise acontecer na semana que vem é um pequeno ajuste de horário, tá? Mas aí a gente vai se falando ao longo da semana. Beleza, então, galera. Obrigado, bom dia de estudo e trabalho para vocês e a gente se esbarra aí pelos corredores. Forte abraço e até mais.